Muitas vezes os nossos sentimentos estão diferentes daquilo que nós vemos na palavra. E às vezes nós temos até a certeza que é verdade o que a palavra diz. Mas nós estamos angustiados, nós estamos tristes. E aparentemente nós não estamos crendo naquilo que nós sabemos que é. Diante deste conflito, o que é que nós podemos fazer para não ser submerso a essa tempestade de sentimento que nos assola? O Pai nos ajuda. O Pai nos ajuda a vencermos as nossas tribulações e por isso que Ele nos deu as Escrituras. Vamos aprender junto o que é que diz as Escrituras? Nós encontramos aqui 150 salmos de Davi, onde ele coloca em cânticos o seu sofrimento, o seu momento que ele está vivendo. É interessante que as Escrituras permitiram que os salmos ficassem exatamente no meio da Bíblia. E foram 150 salmos. Por que tantos salmos? Nós aprendemos com Davi a salmodiar ao Senhor. Olha o que é que ele fala aqui em Salmo 71, versículo 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, 14. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todos os dias. Percebe aqui o contexto de relatar as bênçãos e a justiça e a salvação do Senhor todo dia está dentro de um contexto do louvor. Em outras palavras, ele transformou a palavra do Senhor em cânticos. Ele transformou o que está escrito em canções. E qual era o contexto que Davi escreveu estes salmos? Olha o que diz exatamente o versículo 13 do Salmo 71. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Davi estava sendo perseguido. Estava sendo injustamente perseguido. Ou talvez ele estava sofrendo perseguição por algo que ele fez no passado, mas que Deus já perdoou, que Deus já levou, já tinha resolvido o problema de Davi. Porém, dentro desse contexto que o estava afligindo, Deus disse para Davi: Davi, pega a tua harpa e transforma o que eu vou te falar em canções. Sim, eu te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça em canções. É assim que o Senhor fala para mim e para você. Muitas vezes nós ficamos angustiados e começamos a fazer as nossas orações de sofrência, repetimos nossa dor, repetimos a nossa dor. Parece que estamos querendo fazer com que Deus se convença que Ele precisa nos abençoar. E aí repetimos nossos pedidos, falamos uma vez, 2, 3 vezes. Oh, Deus, me dá. Nos deitamos no chão, nos sacudimos no pó, fazemos greve de fome, tudo para que Deus nos ouvisse. Por que nós fazemos isso? Por causa dos sentimentos.
nós estamos aflitos, acontece isso, e a palavra de Deus nos entende. Deus nos entende, por isso que estamos escritos no livro de Salmos. Exatamente para dizer: meu filho, eu sou teu amigo. Meu filho, nós estamos juntos, nunca se esqueça, eu estou com vocês. E por isso que Jesus sempre, na oração que Ele nos ensinou, nos ajudou a nós entendermos que Ele sempre estará conosco no barco. Por isso que Ele fala: o Pai nosso que estás nos céus, perdoai as nossas ofensas. Veja, sempre o termo nós é como se dissesse: Pai, eu e meus irmãos somos um. O problema deles é o meu problema. O problema, nós estamos no mesmo barco. Então, nosso Jesus está conosco no mesmo barco. E Ele deixou para a gente escritos salmos. E o que nós vamos falar, por exemplo, de Lamentações de Jeremias. Jeremias, um livro específico onde Jeremias lamenta, fala a sua dor. Deus entende isso, queridos. Deus entende crises existenciais. Está lá no livro de Eclesiastes, escrito as crises existenciais de Salomão. Salomão, tudo é vaidade. Salomão olhava para o mundo e não via sentido em nada, não havia graça em nada. Salomão não achava nada engraçado, tudo não é a mesma coisa, o mundo é em círculo. O que aconteceu ontem vai acontecer hoje, o que aconteceu hoje vai acontecer ontem, o que vai acontecer amanhã vai acontecer hoje. Tudo isso, mas tudo foram escritos também para o nosso consolo. Só que o Senhor diz para mim e para você: eu te dou uma ajuda, filho. Sim, salmodiai. Salmodiai. Olha o termo, salmodiai. Significa salmos todos os dias, louvores todos os dias, canta todos os dias, transforma os teus sentimentos em cânticos, porém eu colocarei na tua boca a minha palavra para que você musicalize a minha palavra. O meu espírito vai transformar em canções a minha palavra. É a maior ajuda que a palavra de Deus nos dá. A melhor coisa que nós podemos fazer é exatamente ouvir um louvor, é exatamente cantar junto com o louvor. Enquanto o louvor está tocando, você louva junto. Estava lá Saul, oprimido, angustiado. Foi o que ele fez. Chamou Davi com a sua harpa e disse: Davi, toca, Davi, a tua harpa. É porque ele estava exatamente salmodiando. Ele pegava aquela harpa e salmodiava e colocava em canções. E as Escrituras falam que aquele espírito opressor, quando vinham os salmos de Davi, esse espírito opressor saía com aquelas canções. Porém, aqui é uma escolha: salmodiai. Todos os dias, salmos, com salmos, cânticos espirituais. Sim, é isso que a palavra diz. A melhor maneira de nós termos a palavra de Cristo gravada em nossos corações é com cânticos. É exatamente isso que as Escrituras nos ensinam. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em todas sabedorias. Como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com graça em vossos corações. Nós pegarmos a palavra de Cristo e transformá-las em canções, porque o reino de Deus é o reino do louvor, não é o reino da
crítica, não é o reino da acusação, é o reino para cima. Nós temos um Deus para cima, nós temos um Deus que ama o louvor e Ele nos deu o presente que se chama a música. A música. Inclusive, Lúcifer, antes da queda, ele era ministro de louvor. Percebe aqui como Deus considera importante, como um grande presente o louvor? Olha o que Davi fala no Salmo 69. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Vou ler de novo e recitar este texto devagarinho, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Louvarei o nome de Deus com cânticos e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Percebem aqui? O louvor funciona muito mais do que nós queremos fazer aquela clamor, oh Deus, até quando ficar buscando, brigando com Deus, reclamando. Se você está sentindo isso, salmodiai. Sim, faz uma pesquisa aqui na internet, e dentro dessa pesquisa da internet temos muitos músicos, muitas canções com letras que glorificam ao nome do Senhor, mas escolhe canções que tenham letras que glorifiquem ao nome do Senhor. É isso que o Pai diz. E o louvor, Deus habita no meio dos louvores. Percebem aqui? Não é que Deus habita no meio das canções. Deus habita no meio dos louvores. É diferente. Existem canções que nos deprimem. Existem canções que nos colocam para baixo. Existem canções que nos prendem nos sentimentos. Não é isso que o Senhor está me ensinando, falando para mim, para você. Ele está falando exatamente em louvarei o nome do Senhor. Como é que eu vou saber discernir quando uma canção é de origem divina, é de uma origem de Deus, ou é de uma origem diabólica, ou é de uma origem humana? Existem 3 tipos de músicas: origem humana, origem diabólica e origem divina. Músicas de origem humana significa que nós cantamos, por exemplo, o hino nacional brasileiro, nós podemos cantar o hino do seu país, nós podemos cantar parabéns para você nesta data querida. São músicas humanas, mas existem canções que têm a origem e quer nos deixar preso em nossos sentimentos, em nossas angústias. Porém, o Senhor diz para mim, para você: não, louvarei o nome do Senhor. As canções que vêm de Deus louvam, agradecem o que? A obra que Cristo fez. Louva quem Ele é. Percebe aqui a diferença? Porém, o louvor parte do princípio que existe algo que Deus é ou que Ele já fez. Essa é a grande diferença. São canções que demonstram em cânticos o que Jesus já fez. E o Pai está chamando muitos irmãos, muitas pessoas em Cristo, para que possam transformar em canções a sua palavra,
transformar em canções o que Cristo já fez lá na cruz do Calvário. É isso que o Pai diz para mim e para você. Que coisa linda nós podermos ter como canção o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pras juntos das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Que coisa linda! Imagine você pegar o Salmo 23, que é o salmo que Davi fez, inspirado por Deus, dizendo, profetizando que o Senhor era o pastor dele e que nada iria faltar, e de repente transformá-las em cânticos. E aí, em uma hora da angústia, você salmodia ao Senhor. Você declara que Ele é o teu pastor e nada, nada, absolutamente nada te faltará. É isso que o Pai fala para mim e para você. Meu filho, eu te dei o presente do louvor. Eu coloco o meu louvor, o meu Espírito Santo foi dado a você, não somente para você orar no Espírito, mas também para louvar no Espírito. Existem momentos que nós não sabemos nem o que falar. E é melhor mesmo, ao invés de ficar falando besteira, de ficar lançando sementes que vão nos prejudicar mais ainda, nesses momentos, a melhor coisa, ao invés de ficar calado, é orar em espírito, orar em línguas ou talvez louvar em espírito. E as Escrituras nos falam sobre isso. Sim, cantarei com a mente, mas também cantarei com o Espírito. Orarei com entendimento, mas também orarei com o Espírito. Em línguas, você transformar a oração em louvor, ou um louvor em línguas, você não sabe o que você está dizendo, mas você sabe que você está o louvando. Qual é a base exatamente deste louvor? A base deste louvor é que nós estamos convictos que nós já temos. Só pode louvar a Deus quem sabe que tem. E é exatamente isso que acontece. As Escrituras dizem que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós estamos sentindo dores, nós estamos sentindo-nos enfermos. O diagnóstico do médico diz, está aqui, é enfermo. Você fez um exame e o exame disse, você está com esta doença. Mas a palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. E você já sabe que ao que tem ser-lhe-á dado, ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E você já sabe que se você tem, você vai usufruir. Se você sabe que tem, você vai usufruir, mas você não está conseguindo sentir que tem. As Escrituras dizem que você já tem, mas o seu sentimento está no caminho inverso. O que você faz nesse momento? Você louva ao Senhor em canções, declarando que você já tem. Meu Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Meu Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque na cruz do Calvário, tu levaste minhas dores e enfermidade. É simples, não precisa ser uma canção rebuscada, não precisa necessariamente
necessariamente ter todas as harmonias. Não, Deus entende. O que é importante é que saia o louvor e o Espírito Santo nos ajuda nessa hora. Se você é uma pessoa que tem um dom musical, Deus ajuda. Claro, esses irmãozinhos, através desse ministério, têm feito composições de músicas, e aqui vem o estímulo da palavra do Senhor. Transforma a minha palavra em canções. Transforma a minha palavra em canções para declarar quem eu sou, para declarar o que eu fiz, para declarar o que eu cada dia mais estou fazendo na vida do meu povo, para declarar que eu estou no controle. Transforma as minhas palavras em canções. Isso significa, portanto, se eu já tenho, eu louvo. Percebe aqui? Esta é a diferença. Quando a gente faz uma canção dizendo que não tem, você começa esse tipo de canção, não vai nos ajudar, a não ser que seja um desabafo, mas termina com o louvor. Sim, você está entrando aos poucos, você está abrindo o seu coração, mas você termina com louvor. Davi fazia isso. Davi começava colocando a letra das músicas, dizendo: ó Deus, até quando? Falava, mas ele terminava com louvor, e terminou o seu Salmo 150 com louvor. Por isso que as Escrituras dizem, esse mesmo Davi diz a mim e a você: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto, então a terra dará o seu fruto. Percebe aqui? A terra vai dar o fruto, significa que já existe o fruto. A terra já tem o fruto. Nós já estamos na terra prometida. Nós já estamos na terra da bênção. Nós já estamos na terra da saúde. Nós já estamos na terra da felicidade. Nós já estamos na terra do perdão. Nós já estamos na terra da justiça. Nós já estamos na terra que mana leite e mel. Percebe aqui? A terra que mana leite e mel. Porém, essa terra que já existe, ela quer nos dar o fruto. Ela quer fluir o fruto. O leite e o mel que está na terra quer manar. Sim, ela quer fluir para que nós venhamos a tomar posse daquilo que já existe. Porém, daqui Davi nos ensina: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto. Percebe aqui? O fluir da terra acontece quando a gente louva, e a gente louva como um ato de fé, que eu já tenho, porque ao que tem ser-lhe-á dado. Se eu sei que eu tenho, eu exatamente experimento aquilo que eu tenho. E como é que eu expresso que eu já tenho? Através do louvor. O louvor é a ferramenta de Deus para expressar que eu já tenho. É assim que acontece. Estava lá Jesus no Getsêmani, e no Getsêmani Jesus abriu o coração, mais uma vez confirmando para mim e para você: você pode também abrir o coração, porém termina com o louvor. Termina com louvor. Então a terra dará o seu fruto. Meu irmão, o Senhor diz para mim e para você: Ele conhece teu sofrimento. Ele conhece exatamente os detalhes da tua dor. Ele sabe que está difícil. Ele sabe que você sente algo que parece que não vai passar nunca. Mas Ele diz: filho, eu coloco em tua boca um cântico de louvor. Eu coloco em tua boca a minha música. Sim, não te preocupa, para os meus filhos nunca você será desafinado. Para os meus filhos existe a harmonia dos desafinados. E é interessante
que um dos critérios da bossa nova, do som da bossa nova, é exatamente fazer a aparente desafinação, os subtons em um tipo de harmonia. Porém, qual é o grande problema? É que muitas dessas canções trazem tristeza. Elas fazem você ficar preso na tua tristeza, simplesmente declarando a tua dor. O Pai diz para mim e para você: não, não e não. Eu te chamei para louvar ao Senhor. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Louvem-te. Sim, eu te louvarei cada vez mais. É assim que eu espero no Senhor. Foi exatamente assim. Fez com que Abraão esperasse, sim, 100 anos. Por quê? Porque ele começou a louvar ao Senhor, louvar o Senhor, e sabe, louvando ao Senhor, e Deus foi o ajudando, sustentando. E aí Davi termina os seus salmos dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, com saltério, com a harpa, com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-os com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É aqui a conclusão do livro de Salmos: louvai ao Senhor. Ele terminou todo o desabafo dele dizendo: aqui, louve ao Senhor. Por isso que Deus deixou 150 capítulos no meio da Bíblia. Está lá para que todos possam aprender a bênção que há no louvor, porque nós no louvor estamos declarando quem nós somos, estamos declarando o que temos, estamos declarando o que Cristo pode fazer em nós e aquilo que Ele já nos deu. É assim. Louvem-te os povos todos, mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Mas eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Louvarei o nome de Deus com cânticos, engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Sim, queridos, que tal agora você colocar na sua casa músicas de louvor? Que tal agora músicas que falam do que Jesus fez? Que o Espírito Santo nos deu discernimento. E Ele mesmo diz: eu vou guiá-los em toda a verdade, para que você possa selecionar os cânticos que vêm do céu, para que você possa selecionar o que é uma música de origem humana, o que é uma música de origem diabólica, mas o que você possa escolher, sim, abandonar, jogar para longe canções que tentam te deixar preso a sentimentos, mas colocar canções de louvor, ouvir louvor e louvar, e louvar, e louvar. Então, está aqui escrito na palavra, e você pode sim reivindicar o que está na palavra. Então a terra dará o seu fruto. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, o fruto que já existe. Um beijo no coração. Essa é uma mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.